Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós temos a oportunidade de agradecer a Deus e a Nosso Senhor por estar terminando mais um ano litúrgico, né? Não ainda o ano civil, mas o ano litúrgico da Igreja, né? E por este tempo, desde justamente a festa de Cristo Rei do ano passado, de 2024, agora até a festa do ano que estamos vivendo hoje, tivemos um ano inteiro para conhecer melhor, dentro do ano que a Igreja coloca, né, A, B, na qual estamos o C agora, né, voltaremos para o ano litúrgico A, né, a partir já decorrente dessa semana no tempo de Advento em diante. Ora, o tempo, ele é algo muito certo, ele não para, né? O tempo não para, mas ao mesmo tempo, o tempo serve para que nós possamos cada vez mais conhecer e se aprofundar nas questões que nos cabem da fé, sobre principalmente o Evangelho, né? Toda vez que começamos um ano ou terminamos, devemos fazer uma avaliação daquilo que o Senhor permitiu, dentro daquilo que também, que a partir da proposta da Igreja, através do nosso arcebispo e do nosso bispo regional, tudo aquilo que serviu para a nossa caminhada neste ano, né? São 365 dias também, né? Se contamos de Cristo Rei a outro Cristo Rei, a solenidade, né? Então, muitas coisas acontecem, e acontecem, é claro, na nossa vida e principalmente para a nossa conversão. E a nossa conversão também está ali alinhada conforme nós vamos nos moldando a proposta do Evangelho, né? Aquilo que o próprio Senhor nos ensinou. A solenidade de hoje nos ensina muito, né, a reconhecer a Jesus Cristo como Rei, né? Mas que tipo de Rei? A Igreja se preocupa muito em deixar claro aquilo que o próprio Cristo já deixou claro, né? A primeira leitura mostra a figura de um rei, o rei Davi. Hoje nós temos alguns reis também, né, que participam aí em seus países, né? Alguns, ou ainda a maioria que existem, são reis católicos também, né? Um ou outro não, como da Inglaterra, por exemplo, não é um rei católico, né? Já foram no passado, depois a mudança para a questão dos irmãos anglicanos, né? Porém, a figura de um rei neste mundo serve para plenamente administrar. Se um rei cuida tanto do seu país, da sua nação, ele vai ter
ter sucesso, ele vai ter prestígio, ele vai ter aí as suas glórias, né? E é claro, muitas vezes para sustentar tudo isso, o povo é que paga muitas vezes o preço, né? Porque é o povo que sustenta a riqueza de uma minoria. Não adianta nós fugirmos dessa realidade, né? Então, há uma preocupação no mundo para que os reis deste mundo governem para justamente se sustentarem no poder e se manterem no poder. Ao contrário, nosso Senhor Jesus Cristo, o seu reinado começa como uma promessa, né? O ministério de Cristo aponta logo também o reino de Deus, né? Buscar primeiro o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Então, nós tomamos posse desta afirmação que saiu logo da boca de Cristo no início do seu ministério, né? O reino. Então, existe um reino. Este reino é prometido. Este reino é também um esforço, não somente pessoal para atingi-lo, mas tem que ser um esforço de adesão à figura daquele que prometeu o reino, né? Nós não vamos conquistar esse reino segundo as forças, né? O rei Davi conquistou muitos outros reinos pela força, né? Coletiva dos seus soldados, do seu povo. Este reino prometido por Cristo vem pela aceitação da vontade de Deus através dele e do que ele propõe, né? Há uma questão que nós temos que lembrar, né? Na primeira leitura, a figura do rei, infelizmente, se torna algo até de uma devoção acima do normal, e muitas vezes até uma idolatria, né? O povo dizia: aqui estamos, somos teus ossos e tua carne, né? Mas estavam dizendo isso a um homem, né? Então, tenhamos essa consciência, né? Davi não poderia dar a vida por nenhum de nós e por ninguém do reino dele. Ao contrário, Jesus Cristo, que se fez homem, se fez ali na nossa existência, da nossa forma, ele vem de uma situação divina, como o próprio São Paulo explica na segunda leitura, né? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, o princípio, o primogênito, de sorte que tudo ele tem a primazia. Paremos para pensar, né? Deus criou todas as coisas, e no Gênesis diz que tudo que ao final ele criou, ele viu que era bom. A melhor parte de tudo que foi bom e criado, foi criado justamente por aquele que já era, que já estava com Deus em todo o tempo, que é o próprio Jesus Cristo. Daí nós já entendemos um pouco essa preparação para o tempo de advento também. Muitas vezes a gente não entende, mas como? Se Cristo já existia, como que ele veio? Aí está o poder de Deus, né? A maravilha de Deus. Deus permite que seu Filho, e o Filho aceita e venha até nós. Saia da sua divindade, da sua eternidade, né? Da sua força infinita de estar na presença do próprio Deus, né? E simplesmente se faz um de nós e nasce de forma humilde, como nós já conhecemos, né? E nos lembra o seu nascimento justamente aonde está fincado a realeza de Cristo, né? A manjedoura são duas tábuas em forma de cruz, né? Que você põe o feno em cima, a palha em cima, né? Este menino já nasce com a figura da cruz, do sacrifício. Jesus Cristo é aquele que deu a sua vida em sacrifício para estabelecer o seu reinado, dando a vida por todos, perdoando a todos e ainda oferecendo a vida eterna, o reino de Deus, né? Justamente na cruz. Sem a cruz
isso não seria possível. Sem a doação, a aceitação de Jesus Cristo, isso não seria possível. Porque sem esta morte, esta entrega que resultou na sua morte, se não fosse assim, não haveria o sacrifício perfeito. Os outros sacrifícios que se faziam era apenas para perdoar as culpas temporais, os nossos pecados que eram oferecidos. Mas quando se trata do próprio Filho de Deus, aquele que é eterno desde sempre, é o princípio de tudo, e por ele foram feitas todas as coisas, então esse sacrifício, nós entendemos aquilo que a igreja diz, é o sacrifício pleno da nossa salvação, Não é mais um sacrifício de expiação de pecados, mas agora é pleno. Por isso, ele vai à cruz de forma livre, mas muito mais confiante que o Pai o ressuscitará, e o ressuscitou. Então, não existe sem a salvação, sem que aquele que é puro, desde sempre eterno, Deus com o Pai, se fez um de nós, sem pecar. Isso é o detalhe, né? Sendo um de nós, não pecou, porque se ele pecasse, não haveria sacrifício de salvação pleno. Deus não age nas coisas que são ali deficitárias, e onde o pecado toca e permanece, não. Por isso, Jesus sempre falou dele, eu e o Pai somos um, e convidava cada um de nós a permanecer nele, na forma dele, na vontade dele, no molde que ele fez para cada um de nós, que era ele próprio o seu modelo. Este rei então tem uma cruz e oferece um reinado. Mas como é este rei também? Com a cruz já falamos. E hoje no Evangelho, no momento crucial da sua vida, a sua entrega, temos esse episódio: Cristo crucificado e ao lado dele 2 ladrões. Aqui um ensinamento muito preciso para cada um de nós, né? Nós não devemos esperar até o último momento para tomar cuidado, tomar tempo da nossa salvação. Mesmo assim, aqueles que nunca cuidaram, é possível no último momento? Sim, é possível. Porém, o segmento envolve uma vida toda de preparação justamente para poder entrar na vida eterna, no reino prometido por Cristo a cada um de nós, né? Como está Jesus no seu momento crucial, né? Os chefes zombavam dele, caçoavam, salvou aos outros, não consegue salvar a si mesmo. Você é de fato o Cristo, o escolhido? Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam, né, para provar se você é ou não é. Sempre essa questão: você é o Cristo ou não é? Nós somos cristãos ou não somos? Percebe como tudo vem de Cristo, direcionado a Ele, mas nós que somos seguidores também somos questionados. Nós somos ou não somos? Agimos ou não agimos como cristãos e cristãs também? O Evangelho é muito pedagógico, né? Nos ensinando essas questões, né? És o rei dos judeus? Então você é esse rei poderoso, né? Você é o Filho de Deus? Salva-se a si mesmo. Entendamos uma coisa: Cristo tem essa dupla natureza, né? Novamente, divina e também humana. Cristo não precisa se salvar. É este o diferencial. Ele veio nos salvar. Somos nós que precisamos da sua salvação. Por isso essa confiança plena de Cristo no Pai. Mesmo assim, o Pai permite que ele experimente não
vamos dizer assim, um abandono total, mas a certeza de que Deus é tudo até para o seu filho no momento crucial. Daí vem aquela frase, né? Meu pai, por que me abandonastes? Por quê? Deus não abandonou, Deus apenas confirmou. Lembra? Glorifica o teu nome, eu já o glorificarei e glorificarei novamente, que é o momento da cruz. Deus estava ali, no silêncio, sim, estava ali. O Cristo também, no seu silêncio, sim. O Cristo começou anunciando palavras, né, de conversão, convertam-se e acreditem no reino de Deus. Agora o Cristo também termina em silêncio na sua vida, na intimidade com o único que concede plenamente, que através dele a salvação aconteceu. O Pai em silêncio olhando o Filho confiante no silêncio e que o Pai o salvaria. Por isso entrega o Espírito. Este é o Rei. Este é o Rei dos judeus. Este é o Rei dos cristãos. Sim, só que não com os moldes deste mundo. No serviço que prestou a nós, a vida de Cristo foi um serviço para nós, né? Para nós. Por isso também que São Bento falava muito, né? A nossa vida e a vida ligada também à questão beneditina é uma escola do serviço de Cristo, uma escola onde se aprende de tudo a partir dos seus próprios trabalhos e da sua oração. A nossa vida não é de trabalho, mas pode ser só de trabalho sem oração, ou oração sem trabalho? Não, né? Cristo trabalhou, eu trabalho e meu Pai também trabalha. É uma frase dele, né? Meu Pai não para, eu também não posso parar. Então este Rei é um Rei trabalhador que veio construir nos corações de cada um de nós o seu reino, que acontecerá plenamente. Aonde? Também quando nós finalizarmos a nossa vida e seguirmos em tudo que foi anunciado, confiado, para que nós tivéssemos uma vida totalmente voltada para o nosso batismo, uma vida de santidade, para com Deus, Cristo e a vida com os irmãos. Então, celebrar Cristo Rei do Universo é entender que tudo que foi criado se converte para ali o Filho, e que este Filho veio buscar a menor parte da criação, que somos cada um de nós, mas que Deus amou tão grande, quis recuperar, quis salvar através do cabeça, do primogênito, que é Jesus Cristo. Por isso nós podemos contemplar, né, a este Rei e dizer, né, o nosso testemunho: Cristo reina em mim ou não reina? Reina. E se reina, tem que ter adesão, porque Ele reina. A maneira dele deve prevalecer sobre cada um de nós. E termino dizendo também hoje, né, a figura desses dois homens, né, é importante, né? Há um diálogo, um homem, Cristo no meio, todos na mesma situação, todos crucificados, né? Quase todos já entregando a sua vida ali, né, de maneira na cruz, nesse sentido. Um ladrão sem consciência, outro ladrão com consciência, ambos ladrões. E também aí a gente vê as opções, né? Nós podemos passar a vida sem Cristo e no momento final exigir que Cristo faça alguma coisa, como fez aquele, né? Salva-te a ti mesmo e a nós, já que você é o Cristo. Ele não descobriu o Cristo, ele apenas viu o Cristo, ele cobrou do Cristo, né? Já que você pode, eu escutei, mas
Escutar, escutamos, mas viver, poucos vivem. Essa é a diferença, né? Já que você é o Cristo, salva-te a você, mas também a nós. Aí o outro entra em ação. É muito interessante. É um diálogo curto, né? Nem sequer temes a Deus. Faltou temor ao primeiro. Faltou? Muitas vezes falta temor a cada um de nós também. Quando falta o temor, vem a cobrança. Temor, sem temor a Deus, nós cobramos a Deus, não conhecemos a Deus. É o que a igreja ensina, né? O outro ladrão evangelizou o seu companheiro, porque viu a pessoa, não conhecia Cristo, mas viu a pessoa de Cristo, né? E diz ali: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Aí ele entra em si, né? É o desejo que Deus tem para cada um de nós, voltar para si, para entender a Ele, né? A nossa limitação. Para nós é justo, né? Porque estamos recebendo o que merecemos. Mas Ele não fez nada de mal. Como um rei, que é líder, que se diz rei, que isso, que aquilo, que fez está nessa mesma situação que o mal e o bem, né? Como está? Então a gente tem que saber separar. E olha o que este recebeu de Cristo, né? Um lado, um ladrão apavorado pela sua sentença, o outro também na situação, só que mais consciente, né? E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim. É um pedido, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Ó, reino de novo. Reinado, rei. Cristo, rei, né? E o que esse homem ganha no último momento da sua vida? Jesus lhes respondeu, né? Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A misericórdia de Deus é infinita. É infinita, né? É infinita. Porém, nós não devemos deixar, né, para o último momento. O reino é uma construção de vida, de adesão e de caminhada, né? Não duvidemos, Cristo oferece a salvação para todos. Dá a impressão, eu que já estou caminhando há tanto tempo e esse não. Pois é. Conseguiu num pequeno momento, num pedido. Sim, Deus está vendo ali o total.